Tantos anos se passaram e você desanimou daquele velho sonho que um dia em você o Senhor plantou. Quem sabe você já não tem mais forças para usar a sua fé. Quem sabe você está tão frustrado e a sua vida já não é como você planejou. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Mas deixa eu te falar de uma verdade que a gente não quer ver. Sempre achamos que as coisas da nossa maneira devem ser. Talvez se Deus fosse atender a tudo que o homem lhe pedir, nenhum de nós de fato estaria mais aqui. Já é o bastante a gente existir. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você. Todos os dias Deus vem e faz um milagre. É só você querer enxergar os mínimos detalhes. Ele sabe o que você precisa. Deus conhece o seu coração. Todo milagre tem o tempo certo. Teus sonhos se realizarão. O amor que Deus tem por você não se explica, não dá pra entender. Já é um milagre a gente acordar e ter a chance pra recomeçar. Olhar no espelho e começar a ver que o maior milagre Deus já fez, e é você.
noite, sejam bem-vindos à nossa série Fé Customizada. Iremos aprender ao longo de 5 domingos um pouco mais sobre a fé. E nessa noite iremos aprender sobre a fé do meu jeito. Qual é o jeito que você tem lidado com a fé? Você tem customizado a fé da sua vontade? Nessa noite nós iremos aprender com o pastor André. Sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você pode escrever aqui que nós estaremos te respondendo. E nesse momento eu convido a você, do jeito que você está, para você curvar a sua fronte, para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bondoso Deus, somos gratos por esse dia que o Senhor nos deu, com vida e com saúde, e pelo privilégio de nós estarmos aqui nessa transmissão para aprendermos mais um pouco sobre Ti. Que o Senhor use o pastor André nesse momento, que nós possamos aprender mais, são essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Quem seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de Hipona descrevia o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Muito boa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e cada um de nós. A Joyce acabou de dizer que nós estamos começando uma série, e é isso mesmo, Fé Customizada. Eu faço votos que durante esses próximos domingos você ganhe consciência do que vem a ser essa customização da fé, e como que nós podemos nos livrar desse processo que acaba acontecendo e ninguém está livre de ter a sua fé customizada. E nós vamos passar, fé customizada, ela está dividida em alguns capítulos que nós vamos ver numa série de domingos. Nós vamos ver, por exemplo, hoje, a fé do meu jeito, a transformação do meu jeito, o prazer do meu jeito, a comunidade do meu jeito. São temas que eu tenho certeza que você vai gostar, então eu faço votos que você participe todos os domingos, porque essa é uma jornada que nós vamos começar juntos. E eu quero dizer para você que hoje em dia todos nós customizamos tudo que existe, nós acabamos customizando. A gente customiza, por exemplo, caderno, a gente customiza comida. E o que vem a ser essa palavra customizar? Customizar significa uma adaptação que é feita ao usuário. Então, por exemplo, eu vou na livraria e encontro ali um caderno. Se eu gosto de Star Wars, eu vou comprar um caderno com a foto, com uma imagem do Star Wars. Se eu gosto de natureza, eu vou comprar um caderno com imagens de natureza e assim por diante. Então veja, você vai em programas da TV hoje e você encontra aqueles programas completos a respeito de móveis e utensílios. E muito interessante que a pessoa olha para aqueles móveis e para aqueles utensílios e elas dizem assim, olha, esse móvel aqui, ele tem personalidade. Por quê? Porque ele foi customizado de acordo com a preferência do freguês. Isso para tudo na vida. Desde da década passada, a gente vê, por exemplo, casas que são construídas em containers. E isso, o arquiteto ele olha para aquela casa e diz assim, veja, essa casa ela tem personalidade. Mas por quê? Porque a gente vive numa era que a gente customiza absolutamente tudo, né? Roupas são customizadas, são preparadas de acordo com o gosto do freguês. As redes sociais, elas são customizadas também. Se eu gosto do Twitter, eu uso o Twitter. Se eu gosto do Facebook, eu vou usar o Facebook. Se eu gosto do YouTube, eu vou usar o YouTube. A gente vai customizando absolutamente tudo. Comidas são customizadas,
Sabe, a gente vai num restaurante self-service e ali é apresentado 50 tipos de pratos diferentes. E aí eu escolho daquelas 50 qualidades, eu escolho 5, eu escolho 4, de acordo com a minha preferência e o meu gosto pessoal. Então, é necessário dizer para você que nós vivemos numa era em que nós customizamos tudo, absolutamente tudo. Agora, eu quero falar com você sobre a espiritualidade customizada, porque, por incrível que pareça, como eu disse, a gente acaba customizando absolutamente tudo, e a espiritualidade ela não fica fora desta seleção. E vamos fazer um percurso aqui agora com relação à história da espiritualidade, né? Começando ali pela Idade Média. Na Idade Média havia uma espiritualidade que reinava, que a igreja ela mediava a espiritualidade. Então Deus ele estava no centro de todas as coisas, mas esse Deus ele era mediado pela igreja. E você sabe da história, a história mostra para a gente que as pessoas elas tinham medo de Deus. Foi uma época de obscurantismo religioso, a religião ela oprimia as pessoas, a religião ela fazia essa mediação. Entre aspas, Deus estava no centro de tudo, mas na verdade não era Deus, era a religião que estava no centro de tudo, mediada pela própria igreja. Mas com o passar do tempo veio a Idade Moderna, e a Idade Moderna ela ficou muito conhecida por aquela famosa frase de Nietzsche, né? Quando Nietzsche ele disse assim: Deus está morto. E quando Nietzsche disse Deus está morto, ele estava na verdade dizendo que a sociedade ela matou Deus no sentido que agora não é mais a religião que está no centro. Isso daí é coisa para ignorante. Então, quando veio o iluminismo francês, o renascimento, eles começaram a pensar assim: religião é coisa para os fracos, religião é obscurantista, a religião nos atrasou. Onde já se viu nós pensarmos que a Terra ela é o centro de todas as coisas, ou seja, a Terra ela gira de uma certa maneira, e agora a gente tem evidências que não é assim. Não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas a Terra gira ao redor do Sol. Então, eles começaram a pensar isso, agora é do passado. Isso é coisa antiga. A religião acabou, Deus está morto. E eles colocaram a confiança na razão. A razão, agora nós somos orientados pela razão. E, de certa maneira, foi um processo natural que aconteceu, teve os seus aspectos positivos. O problema é que eles acabaram endeusando a razão, e a razão acabou sendo colocada num pedestal. E eles esperavam que a razão resolvesse todas as coisas, só que veio depois a pós-modernidade, e por incrível que pareça, a religião ela está muito bem, obrigado. Porque se está escrito que Deus está morto, assinado Nietzsche, agora vem a pós-modernidade que diz assim: Nietzsche está morto, assinado Deus. E você pode andar nas ruas, nos bairros, nas vielas, nos becos, e você vai ver as igrejas cheias, a religião ela está muito bem, está a todo vapor, e nós estamos aqui na pós-modernidade, e você percebe que as pessoas estão sim, são religiosas, estão cada vez mais religiosas, e creem em Deus. Muitas vezes elas rejeitam a religião em si, mas Jesus elas não rejeitam. E elas falam: eu tenho Jesus na minha vida. Religião não, mas Jesus eu tenho. E esse é o contexto que nós vivemos hoje, a espiritualidade do século XXI. E é muito interessante essa expressão fé customizada,
eu a ouvi pela primeira vez por um teólogo adventista, mas não foi esse teólogo adventista que trabalhou de uma forma metódica em cima dessa expressão, mas foi um historiador da religião, um historiador muito conhecido aqui no Brasil, o Leandro Carnal, que é inclusive um ateu declarado. Ele não chega a ser um ateu militante, mas ele é um ateu declarado. E o Leandro Carnal, ele cunhou essa expressão e ele trabalhou em cima dessa expressão, e inclusive ele até fez uma palestra muito interessante, está disponibilizada no YouTube, se você quiser assistir, e dá a impressão que você está ouvindo ali um pastor pregar. E de vez em quando você pensa, eu vou dizer amém, não, mas ele não é um pastor, ele é um ateu que está falando da contemporaneidade da espiritualidade, né? E ele, para explicar a fé customizada, ele usa uma expressão grega que está na Bíblia, chamada kenosis. E ele, para explicar a fé customizada, ele usa a antikenosis. E o que vem a ser essa antikenosis? E ele, inclusive, usa um verso da Bíblia para explicar isso daí, quando está escrito ali em Filipenses. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 7, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. ênfase nessa palavra, esvaziou-se, vindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, ele coloca essa ênfase no esvaziou-se. Esse esvaziou-se é kenosis. E o Leandro Carnal ele vai falar da antikenosis. O que vem a ser essa antikenosis? O Leandro Carnal ele diz assim: se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está do meu lado. Se eu quero que meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. E ele continua dizendo assim: Deus nunca me contraria, nunca Deus pensa diferente de mim, nunca realiza o terceiro dos 7 pedidos encontrados no Pai Nosso, que diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então Deus da atualidade é o Deus que está baseado, a minha espiritualidade ela está baseada nessa antikenosis. Não está baseada na kenos que Jesus ele diz, que a Bíblia Sagrada diz que ele se esvaziou. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas tornou um servo da humanidade. Essa é a kenos que a Bíblia ensina e que a fé bíblica ensina. Mas a fé customizada ela está baseada na fé, nessa antikenosis. E o que vem a ser essa antikenosis? Veja, essa antikenosis é uma característica da nossa espiritualidade do século XXI. E a espiritualidade do século XXI, ela está baseada em pelo menos 4 características básicas, né? Nós poderíamos citar aí a subjetividade, a infantilidade, a sincronicidade e também a prosperidade. O que vem a ser essas 4 palavras? Veja, a primeira, a subjetividade, é quando eu e você dizemos assim: eu acho, eu sinto. Sabe, é quando a maior autoridade da espiritualidade contemporânea ela é baseada no eu acho, eu sinto. Quando eu leio na Bíblia Jesus dizendo assim: olha, quando baterem na sua face, vire o outro lado dela. E aí você diz assim: a Bíblia diz isso, mas, sabe, eu acho que não é bem assim. Olha, a Bíblia diz que é para eu andar, se pedirem para eu andar a 1ª milha, eu devo andar a 2ª milha. Mas, sabe, eu sinto que não é bem assim, sabe?
a subjetividade ela é uma das características da espiritualidade moderna, contemporânea do século XXI. A segunda característica da espiritualidade moderna é justamente a infantilidade. Como Deus, ele é visto como um grande amigo. Deus, ele não é mais o Senhor da minha vida. Sabe, gente, a Bíblia diz que Deus, ele é amigo, sim. A Bíblia diz que ele é amigo, tanto é que lá nas Escrituras diz, e o próprio Jesus diz, olha, eu não tenho chamado vocês de servos, mas eu vos tenho chamado de amigos. Jesus é sim meu amigo, mas eu tenho que me lembrar que antes de ser o meu amigo, ele é o Santo Salvador. Ele é o meu Salvador, ele é o Senhor da minha vida. Bom, a terceira característica da espiritualidade pós-moderna é a sincronicidade, quer dizer, tudo acontece ao meu favor. Então, ela é marcada pelo otimismo, o pensamento que cria o bem. Então, a gente tem a tendência de sincronizar tudo para o meu benefício. Então, se eu vou para um determinado lugar e o pneu do meu carro fura, eu digo, olha, foi o diabo que furou o pneu do meu carro. Porque eu estava indo fazer um trabalho missionário e o pneu do carro furou e foi o diabo. Não estou negando a influência de forças espirituais. Mas, às vezes, quando eu estou indo, o pneu do meu carro fura, eu digo, olha, foi Deus que furou o pneu do meu carro, porque ele sabia que iria acontecer um acidente ali na frente. Então, ele furou o pneu do meu carro. E nunca é aquele prego que eventualmente estava ali, enfim, pneus de carros furam. Mas a gente, na era moderna, a gente tem a tendência de tentar sincronizar tudo, mas todo esse sincronismo é para o meu bem, quer dizer, eu tenho uma espiritualidade boa e, sabe, nós temos que analisar isso e verificar que as coisas não são bem assim. E a quarta característica da espiritualidade moderna é justamente a prosperidade. E a respeito disso eu não preciso falar com vocês, porque Deus ele só traz prosperidade, Deus ele só, sabe, e hoje existe a teologia da prosperidade. A espiritualidade do século XXI ela é assim, e nós podemos dizer que é uma fé customizada. Você já viu a teologia do gato e do cachorro? É muito interessante que, falar primeiro do cachorro, e quero deixar claro aqui que eu não sou contra os gatos, viu? Eu gosto tanto dos gatos como dos cachorros, mas diz que um cachorro, ele disse assim, essa é a teologia do cachorro, puxa, o meu dono, ele me trata tão bem, ele me dá comida quando eu tenho fome, me dá água quando eu tenho sede, me dá carinho, cuida de mim, me dá uma casa para eu morar. O meu dono só pode ser Deus. Meu dono só pode ser Deus. Mas o mesmo foi descrito a respeito do gato, e a teologia do gato é um pouquinho diferente. O gato, ele disse assim, o meu dono, ele é extraordinário. Sabe, quando eu tenho fome, ele me dá de comer. Quando eu tenho sede, ele me dá de beber. Quando eu estou ali, ele me faz carinho, ele cuida de mim, ele me dá um lar para eu me abrigar. Sabe, eu só posso ser Deus, disse o gato. Eu só posso ser Deus. E a espiritualidade desses últimos dias é uma espiritualidade felina. A fé customizada é uma fé felina. Quando eu olho para Deus e digo, eu só posso ser Deus. É aquilo que o historiador Leandro Carnal disse, né? Deus ele só está ao meu favor. E é muito interessante que a Bíblia ela vai falar, gente, a respeito dessa tentativa de customizar a fé. Não é dos dias de hoje. Ela já vem desde a época de Cristo e antes de Cristo também. E eu quero tirar algumas lições com vocês do Evangelho de João, no capítulo
6, Evangelho de João fala que as multidões elas estavam em busca de uma espiritualidade customizada. E Jesus aqui ele faz a multiplicação dos pães e peixes, foi algo extraordinário. Você conhece a história, né? Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta mais de 5.000 pessoas ali, fora mulheres e crianças. E depois ele pede para os discípulos recolher os cestos que haviam sobrado, 12 cestos cheios de pães. E a Bíblia diz que o pessoal falou assim, esse é o profeta que a gente estava esperando, esse é o profeta que viria ao mundo. Eles buscaram esse Jesus e chamam esse Jesus de profeta. E, inclusive, a Bíblia diz que eles quiseram fazer de Jesus rei. Vamos transformar esse Jesus, o profeta, em rei, porque a gente precisa de um rei desse. Imagina, um rei que vai nos dar de comer, um rei que está a nosso favor, o nosso benefício. E então, diz o texto que Jesus ele se retira, quando ele ouve esse papo de transformá-lo em rei, quando ele percebe uma customização da fé aí, Jesus ele se retira, vai sozinho para o monte, ele vai orar. E aí tem um relato que Jesus ele anda, os discípulos eles pegam um barco, vão para o outro lado, e Jesus ele fica um bom tempo orando. E depois de estar orando, Jesus ele anda por sobre o mar, e Jesus tem um diálogo ali com os discípulos, né? E eu quero que você acompanhe aí. Jesus diz, não tenham medo, sou eu, porque eles pensam, quem é esse? E Jesus diz, não temam, sou eu sou, eu estou aqui, não tenham medo. E aí vem o diálogo do capítulo 6, verso 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E o verso 26, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando. Jesus diz que eles estavam procurando Jesus, mas Jesus diz, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais milagrosos, não que vocês viram os sinais da minha messianidade, mas porque vocês comeram do pão ou dos pães e ficaram satisfeitos. Quer dizer, vocês não estão me buscando por causa de mim, por causa do pão espiritual, por causa de suprir as necessidades espirituais mais profundas, mas porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram do pão, vocês estão me buscando por causa de vocês. Vocês são o centro, vocês... Jesus está identificando aqui, gente, uma fé customizada, uma espiritualidade que Jesus não se agrada muito e que às vezes eu identifico em mim e eu muitas vezes identifico também nas ovelhas, nas igrejas, na membresia das igrejas e na sociedade em geral. E no verso 27 Jesus, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Quer dizer, o meu selo de aprovação está na comida espiritual. Meu selo de aprovação está naquilo que eu posso me alimentar, que alimenta a minha alma, o meu ser. E aí, uma pessoa, um teólogo, um intelectual que me ajuda bastante nesse sentido, é o Paul Tillich. Paul Tillich, ele fala dessa busca de sentido, e ele vai falar do sentido último e do sentido penúltimo. O sentido penúltimo é aquelas coisas boas até, mas que não podem suprir as necessidades mais profundas da minha vida. Então, por exemplo, a minha família, ela é muito importante. A minha esposa, a Josiane, por ela eu dou a vida e, se precisar dar a vida, eu me jogo na guilhotina para ser decepado. Mas não é ela que dá sentido último para a minha vida. Ela precisa estar no penúltimo. E o Paul Tillich, ele fala justamente isso. Quando
o sentido penúltimo ocupa o lugar do último, eu encontro problemas. E a espiritualidade customizada, a fé customizada, o grande problema dela é justamente esse. Que, por exemplo, eu busco a Deus, não por causa de Deus como um fim. Deus é um meio para eu atingir o fim. Então, eu quero prosperidade na minha vida. Então, eu uso Deus como meio para alcançar a prosperidade. E isso, eu quero dizer para você, com a minha Bíblia aberta aqui, Deus, ele não se agrada de fé customizada. Deus, ele não se agrada de uma fé que eu uso Deus para alcançar um fim maior do que Deus mesmo. Quando eu uso Deus como meio, Deus não é o fim, ele é o meio. E aí ele se transformou no penúltimo. E aí eu entrei num redemoinho. É como se Deus existisse para me beneficiar apenas, sabe? Isso é muito perigoso. E quem é Jesus? A grande pergunta que nós temos que fazer agora é essa. Quem é Jesus? Aqui nesse texto as pessoas disseram, ele é um profeta. Mas Jesus não é um mero profeta. Ele é mais do que um profeta. E no Evangelho de João diz, né? No verso 28, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus que Deus requer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás, para que o vejamos e creiamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre de comer deste pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. E aqui vem a grande sacada do texto, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Aqui, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gente, a fé bíblica, a fé cristã, é uma fé que acredita assim, no último dia eu o ressuscitarei. Só que às vezes nós não estamos querendo uma fé que nos ressuscite no último dia, a gente quer uma fé que me faça prosperar hoje, agora. Eu quero um Deus que faça a minha vontade, que a minha vontade seja feita na terra, e talvez até no céu. Sabe, não é isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. O espírito da fé cristã é a kenosis, de se esvaziar. Eu sigo a Jesus assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. E esse é o desafio para nós hoje. Nós precisamos de uma fé bíblica. Nós precisamos de uma fé como aquela fé de Abraão. Abraão, ele não acreditava apenas em Deus, porque acreditar em Deus, até o diabo, a Bíblia diz, crê e treme. Mas nós precisamos crer Deus no verdadeiro e mais profundo sentido da palavra. E crer em Deus tem a ver com justamente essa submissão à vontade dele. É o que eu diferencio de acreditar e crer. Nós não podemos apenas acreditar em Deus. Isso é muito pouco. Nós precisamos crer nele. A fé de Abraão ilustra isso. Porque Deus falava assim, Abraão, e Abraão dizia, eis-me aqui, Senhor. Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei.
Sim, Senhor. Abraão cria em Deus, por isso ele é o pai da fé. Agora, Abraão, eu quero que você... Claro, ele estava numa fé, ele foi desenvolvendo essa fé, ele estava numa fé avançada, mas um momento Deus fala assim, Abraão, quero que você vá ao Monte Moriá e sacrifique o teu filho, o teu único filho. E qual foi a resposta de Abraão? Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu percebo em Abraão essa espiritualidade bíblica verdadeira, por isso ele é o pai da fé. Quando ele, é como se tivesse a palavra de Deus e ele pisasse na palavra de Deus. Sim, Senhor. Pois não, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E ele vai nessa espiritualidade, ele vai indo. Eu preciso crer. Então, quem é Jesus para você? Jesus é um Papai Noel? Jesus é como aquela fé de Mica, né? Que Deus me faça bem. Não é Jesus que está a meu serviço, sou eu que estou a serviço de Jesus, do reino dele, dos princípios do seu reino. E eu quero nesse momento encerrar as minhas considerações aqui. Eu já te convido para o próximo domingo, mas 3 perguntas para nós refletirmos. Primeira, você está em busca de qual pão? Quando você vai à igreja, você está buscando que tipo de pão? Você vai lá para receber a sua bênção ou você vai lá para glorificar e exaltar o nome de Deus? Ou ai de Deus se Ele não me der a bênção que eu vim buscar hoje. É assim o seu espírito ou você vai buscar o pão espiritual? Você vai buscar Deus por causa de Deus? Segunda pergunta, você acredita ou crê? Acreditar não é muita vantagem, mas crer é um processo e nós estamos nesse processo e que Deus nos ajude a crermos nele. Mesmo que a palavra de Deus esteja contra a minha pessoa, eu vou crer nele, eu vou crer na sua palavra. Mesmo que Deus me mande, me entenda o que eu quero dizer, mesmo que Deus me mande ir e subir ao Monte Moriá e fazer lá o sacrifício, eu farei, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido. Terceira, qual a sua reação? Retroceder ou crer? E sabe, na continuidade aqui do capítulo 7, é muito interessante que a Bíblia vai dizer que a multidão, muita multidão, depois que Jesus rejeita essa fé customizada, de eles buscarem Jesus por causa do pão material, é muito interessante que eles, então, eles vão embora e deixam de seguir Jesus. E o texto bíblico diz, inclusive, que alguns discípulos o abandonaram. E o capítulo 6, verso 67, diz assim, Jesus diz para os 12, o seguinte, porventura, vocês também não querem ir? Olha, um monte de gente foi embora. Alguns discípulos conhecidos de vocês foram embora. E Jesus diz para os 12, vocês não querem ir embora também? Olha, podem ir. Você vê, Jesus não tinha crise de identidade. Jesus, ele não se compraz simplesmente de ter uma igreja cheia, de uma casa cheia. Não, Jesus, ele olha para o coração. Quando ele quer medir uma pessoa, ele põe a fita métrica no coração. E hoje Jesus, ele põe uma fita métrica no meu e no seu coração e diz assim, por que você me busca? Por que você me quer? Você me busca por causa de você mesmo? Ou você busca porque eu sou digno, eu sou o Deus encarnado que vim para te buscar e para te salvar? Então a sua fé é de crer ou de retroceder? Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que a minha fé, que a minha crença seja uma crença autêntica, verdadeira, dinâmica, baseada na palavra, baseada no caráter de Deus. E que não seja uma fé de retroceder, porque uma fé de retroceder é quando Deus me magoar,
Eu vou retroceder mais. A fé verdadeira quando, mesmo que Deus ele faça uma coisa que não era da minha vontade, era da vontade dele, Deus, e ia absolutamente contra aquilo que eu esperava, a minha fé não vai esmorecer, porque é uma fé bíblica, uma fé baseada no caráter de Deus. Deus te abençoe. É o meu desejo para você nesta noite. Amém. Convido você agora a orarmos e pedirmos a Deus a bênção de crermos como Abraão creu, como grandes heróis da fé creram e buscarmos a face do Senhor. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, nos orienta e mostra-nos o caminho que devemos seguir. Pai, hoje estudamos sobre fé do meu jeito. O Senhor não aceita qualquer tipo de fé. Na verdade, essa fé do meu jeito, ela não existe porque não é fé. Porque a fé, ela tem que ser conforme a Tua palavra, baseada em princípios eternos. E por isso, Senhor, nós nos humilhamos agora e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê desta fé a prova de incredulidade, essa fé que é a prova de qualquer outra coisa que esteja na nossa cabeça que não seja fé verdadeira. É assim que nós oramos, a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e muito obrigado.